Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 16, verso 10. Suta Goswami disse: enquanto Maharaj Parikshit residia na capital do Império Kuru, os sintomas da Era de Kali começaram a infiltrar-se dentro da jurisdição de seu estado. Quando ele soube disso, não considerou o assunto muito agradável. Isso deu-lhe, contudo, uma oportunidade de lutar. Ele apanhou seu arco e flechas e preparou-se para atividades militares. Significado: a administração estadual de Maharaj Parikshit era tão perfeita que ele podia ficar sentado pacificamente em sua capital. Mas ele recebeu a notícia de que os sintomas da Era de Kali já haviam se infiltrado dentro da jurisdição de seu estado, e ele não gostou dessa notícia. Quais são os sintomas da Era de Kali? Eles são 1. Ligação ilícita com mulheres. 2. Indulgência com comer carne. 3. Intoxicação. E 4. Complacência em jogos. Era de Kali significa, literalmente, Era das Desavenças. E os 4 sintomas acima mencionados na sociedade humana são as causas fundamentais de todas as espécies de desavenças. Maharaj Parikshit ouviu falar que algumas pessoas do estado já tinham adotado esses sintomas, e ele quis tomar medidas imediatas contra essas causas de inquietação. Isso significa que, pelo menos até o regime de Maharaj Parikshit, esses sintomas de vida pública eram praticamente desconhecidos. E logo que eles foram levemente detectados, o rei quis desarraigá-los. A notícia não o agradou muito, mas de certa maneira o agradou, porque Maharaj Parikshit obteve uma oportunidade de lutar. Não havia necessidade de lutar com os pequenos estados, porque todos estavam pacificamente sob sua subordinação. Mas os canalhas de Kali Yuga deram a seu espírito de luta uma oportunidade de exibir-se. Um kshatriya perfeito fica sempre jubiloso quando obtém uma oportunidade de lutar, assim como um esportista fica ansioso quando surge uma oportunidade de uma competição esportiva. Não é correto o argumento de que na Era de Kali esses sintomas são predestinados. Se fosse assim, por que haveria preparação para lutar contra tais sintomas? Esses argumentos são apresentados por homens preguiçosos e desventurados. Na estação das chuvas, a chuva é predestinada, e ainda assim as pessoas tomam precauções para proteger-se. Analogamente, na Era de Kali os sintomas acima mencionados com toda certeza infiltrar-se-ão na vida social. Mas é dever do Estado salvar os cidadãos da associação dos agentes da Era de Kali. Maharaj Parikshit queria punir os canalhas que se acompliciavam com os sintomas de Kali, e assim salvar os cidadãos inocentes que guardavam hábitos puros devido ao cultivo da religião. É dever do rei dar essa proteção, e Maharaj Parikshit estava perfeitamente certo quando se preparou para lutar. Verso 11. Maharaj Parikshit sentou-se em uma quadriga puxada por cavalos negros. Sua bandeira estava marcada com o emblema de um leão. Estando assim decorado e cercado por quadrigários, cavalaria, elefantes e soldados de infantaria, ele deixou a capital para efetuar conquistas em todas as direções. Significado: Maharaj Parikshit distingue-se de seu avô Arjuna, pois cavalos negros puxavam sua quadriga, ao invés de brancos. Ele marcava sua bandeira com a marca de um leão,
e seu avô marcava a sua com a marca de Hanumanji. Um cortejo real, como o de Maharaj Pariksit, cercado por quadrigas bem decoradas, cavalaria, elefantes, infantaria e banda, é não somente agradável aos olhos, mas também sinal de uma civilização que é estética mesmo na frente de batalha. Verso 12. Então Maharaj Pariksit conquistou todas as partes do planeta Terra. Bhadrashva, Ketumala, Bharata, o Kuru setentrional, Kimpurusha, etc. E exigiu tributos de seus respectivos governantes. Significado: Bhadrashva é uma extensão de terra perto de Meru Parvata, que vai de Gandhamadana Parvata até o oceano de água salgada. Há uma descrição deste Varsha no Mahabharata, Bhishma Parva 7:14-18, que foi narrada por Sanjaya a Dhritarashtra. Maharaj Yudhishthira também conquistou esse Varsha, e assim a província fora incluída na jurisdição de seu império. Maharaj Pariksit fora anteriormente declarado imperador de todas as terras governadas por seu avô, mas ainda assim teve que estabelecer sua supremacia enquanto esteve fora de sua capital, para exigir tributos desses estados. Ketumala. Este planeta Terra é dividido em 7 dwipas, por 7 oceanos, e a dwipa central, chamada Jambudvipa, é dividida em 9 varshas, ou partes, por 8 extensas montanhas. Bharata Varsha é um dos 9 varshas acima mencionados, e Ketumala também é descrito como um dos varshas acima. É dito que em Ketumala Varsha as mulheres são as mais belas. Esse Varsha também foi conquistado por Arjuna. Uma descrição dessa parte do mundo encontra-se no Mahabharata, Sabha 28:6. É dito que essa parte do mundo está situada no lado ocidental do Meru Parvata, e os habitantes dessa província costumavam viver até 10.000 anos. Bhishma Parva 6:31. Os seres humanos que vivem nesta parte do globo são de cor dourada, e as mulheres assemelham-se aos anjos do céu. Os habitantes são livres de todos os tipos de doenças e aflições. Bharata Varsha. Esta parte do mundo também é um dos 9 varshas de Jambudvipa. Uma descrição de Bharata Varsha é dada no Mahabharata, Bhishma Parva, capítulos 9 e 10. No centro de Jambudvipa está Ilavrita Varsha, e ao sul de Ilavrita Varsha está Hari Varsha. A descrição desses varshas é dada no Mahabharata, Shaba Parva 28, 7-8, da seguinte maneira: Nagaramscha vanamscheva narischa vimalodakaham purushandeva kalpamscha narischa priyadarshanaham adrishta purvam subhaghan sadadarsha dananjayaham sadanani cha subhranim narischa psarasam nibaham. Menciona-se aqui que as mulheres em ambos esses varshas são belas, e algumas delas são iguais às apsaras, ou mulheres celestiais. Uttarakuru. De acordo com a geografia védica, a porção mais setentrional de Jambudvipa é chamada de Uttarakuru Varsha. Ela está cercada pelo oceano de água salgada, em 3 lados, e é dividida pela montanha Shringavan, a partir do Hiranyamaya Varsha. Kimpurusha Varsha. Afirma-se que está situado ao norte da grande montanha dos Himalaias, que tem 80.000 milhas de extensão e altura e que cobre uma largura de 16.000 milhas. Essas partes do mundo também foram conquistadas por Arjuna, Shaba 28, 1-2.
Os Kimpurushas são descendentes de uma filha de Daksha. Quando Maharaj Yudhishthira executou um yagna de sacrifício de cavalo, os habitantes desses países também estiveram presentes para participar do festival, e eles pagaram tributos ao imperador. Essa parte do mundo é chamada de Kimpurusha Varsha, ou, às vezes, as províncias Himalaias, Himavati. É dito que Shukadev Goswami nasceu nessas províncias Himalaias, e que ele veio a Bharatavarsha após cruzar os países himalaios. Em outras palavras, Maharaj Parikshit conquistou todo o mundo. Ele conquistou todos os continentes contíguos, a todos os mares, e oceanos em todas as direções, a saber, as partes oriental, ocidental, setentrional e meridional do mundo. Versos 13 a 15. Onde quer que o rei visitasse, ele ouvia continuamente as glórias de seus grandes antepassados, que eram todos devotos do Senhor, e também ouvia sobre os gloriosos atos do Senhor Krishna. Ele também ouvia como ele mesmo fora protegido pelo Senhor contra o poderoso calor da arma de Ashwatthama. As pessoas também mencionavam a grande afeição entre os descendentes de Vrishni e Pritha, devido à grande devoção da última pelo Sr. Keshava. O rei, estando muito satisfeito com os cantadores dessas glórias, abriu seus olhos com grande satisfação. Magnânimo como era, ele teve prazer em presenteá-los com colares e roupas preciosíssimos. Significado: os reis e grandes personalidades do Estado são presenteados com mensagens de boas-vindas. Este é um sistema que vem de tempos imemoriais, e Maharaj Parikshit, uma vez que era um dos famosos imperadores do mundo, também foi presenteado com mensagens de boas-vindas em todas as partes do mundo quando visitou aqueles lugares. O tema dessas mensagens de boas-vindas era Krishna. Krishna significa Krishna e seus devotos eternos, assim como o rei significa o rei e seus associados confidenciais. Krishna e seus devotos imaculados não podem ser separados, e, portanto, glorificar o devoto significa glorificar o Senhor, e vice-versa. Maharaj Parikshit não teria sentido prazer em ouvir as glórias de seus antepassados como Maharaj Yudhishthira e Arjuna, se elas não estivessem ligadas aos atos do Sr. Krishna. O Senhor desce especificamente para libertar seus devotos, Paritranaya Sadhunam. Os devotos são glorificados pela presença do Senhor, porque eles não podem viver um momento sequer sem a presença do Senhor e suas diferentes energias. O Senhor está presente para o devoto através de seus atos e de suas glórias, e, portanto, Maharaj Parikshit sentia a presença do Senhor quando este era glorificado por seus atos, especialmente quando ele foi salvo pelo Senhor no ventre de sua mãe. Os devotos do Senhor nunca estão em perigo, mas no mundo material, que é cheio de perigos a cada passo, os devotos são aparentemente postos em situações perigosas, e quando eles são salvos pelo Senhor, o Senhor é glorificado. O Senhor Krishna não teria sido glorificado como orador do Bhagavad Gita se seus devotos como os Pandavas não tivessem sido envolvidos no campo de batalha de Kurukshetra. Todos esses atos do Senhor foram mencionados nas mensagens de boas-vindas, e Maharaj Parikshit, com plena satisfação, recompensou aqueles que apresentaram essas mensagens. A diferença entre a oferta de mensagens de boas-vindas de hoje e daqueles dias é que antigamente as mensagens de boas-vindas eram oferecidas a pessoas como Maharaj Parikshit. As mensagens de boas-vindas eram cheias de fatos e figuras, e aqueles que ofereciam essas mensagens eram suficientemente recompensados.
ao passo que nos dias atuais, as mensagens de boas-vindas são oferecidas nem sempre com afirmações verdadeiras, mas para agradar ao detentor do poder, e frequentemente estão cheias de mentiras bajuladoras. E raramente aqueles que apresentam tais mensagens de boas-vindas são recompensados pelo pobre homenageado. Verso 16. Maharaj Parikshit ouviu que, por sua misericórdia sem causa, o Sr. Krishna, Vishnu, que é obedecido universalmente, prestou todos os tipos de serviço aos maleáveis filhos de Pandu, aceitando postos que iam desde quadrigário até presidente, mensageiro, amigo, vigia noturno, etc., de acordo com a vontade dos Pandavas, obedecendo-lhes como se fosse um servo e oferecendo reverências como uma pessoa de idade mais jovem. Quando ouviu isso, Maharaj Parikshit encheu-se de devoção aos pés de lótus do Senhor. Significado: o Senhor Krishna é tudo para os devotos imaculados, como os Pandavas. O Senhor era para eles o Senhor Supremo, o Mestre Espiritual, a Deidade Adorável, o Guia, o Quadrigário, o Amigo, o Servo, o Mensageiro e tudo o que eles pudessem conceber. E assim o Senhor também correspondia aos sentimentos dos Pandavas. Maharaj Parikshit, sendo um devoto puro do Senhor, podia apreciar a reciprocação transcendental do Senhor aos sentimentos de seus devotos. E desse modo, ele próprio também ficou imerso nos relacionamentos do Senhor. Simplesmente apreciando os relacionamentos do Senhor com os seus devotos puros, pode-se alcançar a salvação. Os relacionamentos do Senhor com seus devotos parecem ser relações humanas comuns, mas aquele que os conhece de verdade torna-se imediatamente elegível a voltar ao lar, voltar ao Supremo. Os Pandavas eram tão maleáveis à vontade do Senhor que podiam sacrificar qualquer quantidade de energia para o serviço ao Senhor. E com essa determinação imaculada, eles podiam conseguir a misericórdia do Senhor em qualquer aspecto que desejassem. Verso 17. Agora deveis ouvir de mim o que aconteceu enquanto Maharaj Parikshit passava seus dias ouvindo sobre as boas ocupações de seus antepassados e absorvia-se em pensar neles. Verso 18. A personalidade dos princípios religiosos, Dharma, estava preambulando sob a forma de um touro, e ele encontrou-se com a personalidade da terra, sob a forma de uma vaca, que parecia tão pesarosa como a mãe que tivesse perdido seu filho. Ela tinha lágrimas em seus olhos, e a beleza de seu corpo perdera-se. Então Dharma interrogou a terra da seguinte maneira. Significado: o touro é o símbolo do princípio moral, e a vaca é a representante da terra. Quando o touro e a vaca estão jubilosos, deve-se entender que a população do mundo também está jubilosa. A razão é que o touro ajuda na produção de cereais na lavoura, e a vaca dá leite, o alimento milagroso de valores nutritivos completos. A sociedade humana, portanto, mantém esses dois importantes animais muito cuidadosamente, para que eles possam vagar por toda a parte com alegria. Mas atualmente, nesta era de Kali, tanto o touro quanto a vaca estão sendo abatidos e comidos como alimento por uma classe de homens que não conhecem a cultura bramânica. O touro e a vaca podem ser protegidos para o bem de toda a sociedade humana, simplesmente pela difusão da cultura bramânica como a perfeição máxima de todos os assuntos culturais. Através do avanço dessa cultura,
a moral da sociedade mantém-se devidamente, e assim a paz e a prosperidade também são atingidas sem esforços dispersivos. Quando a cultura bramânica se deteriora, a vaca e o touro são maltratados, e as ações resultantes sobressaem através dos seguintes sintomas. Verso 19. Dharma, sob a forma de um touro, perguntou: Madame, acaso não estás forte e vigorosa? Por que estás coberta com a sombra do pesar? Parece, por teu rosto, que te tornaste negra. Estás sofrendo de alguma doença interna? Ou estás pensando em algum parente ausente, em um lugar distante? Significado. A população do mundo nesta era de Kali está sempre cheia de ansiedades. Todos estão adoentados com algum tipo de padecimento. Nos próprios rostos das pessoas desta era, podemos encontrar o reflexo de suas mentes. Todos sentem a ausência de parentes que estão fora de casa. O sintoma particular da era de Kali é que nenhuma família tem a bênção de viver junto. Para ganhar a vida, o pai vive em um lugar distante do filho, ou a esposa vive separada do esposo, e assim por diante. Há sofrimentos originados de doenças internas, separação das pessoas íntimas e queridas, e ansiedades para manter o status quo. Esses são apenas alguns dos fatores importantes que fazem a população desta era sempre infeliz. Verso 20. Perdi minhas 3 pernas, e agora permaneço sobre uma só. Estás te lamentando por meu estado de existência? Ou estás em grande ansiedade, porque de agora em diante os ilegais comedores de carne irão explorar-te? Ou te sentes magoada, porque os semideuses agora estão privados de seu quinhão das oferendas sacrificatórias, porque atualmente nenhum sacrifício está sendo executado? Ou estás pesarosa pelos seres vivos, por causa de seus sofrimentos, devidos à fome e à seca? Significado. Com o progresso da era de Kali, aos poucos diminuirão particularmente 4 coisas, a saber, a duração da vida, a misericórdia, o poder de lembrança e os princípios religiosos ou morais. Uma vez que Dharma, ou os princípios da religião, seriam perdidos na proporção de 3:4, o touro simbólico permanecia sobre uma só perna. Quando 3/4 da população de todo o mundo tornam-se irreligiosos, a situação converte-se no inferno para os animais. Na era de Kali, as civilizações ateístas criarão muitas pretensas sociedades religiosas, nas quais a personalidade de Deus será direta ou indiretamente desafiada. E assim as sociedades de homens infiéis farão o mundo inabitável para a seção mais sadia da população. Há gradações de seres vivos em termos de fé proporcional na suprema personalidade de Deus. Os homens fiéis de primeira classe são os Vaishnavas e os Brahmanas, depois os Kshatriyas, então os Vaishyas, a seguir os Shudras, então os Mlechas, os Yavanas e, finalmente, os Chandalas. A degradação do instinto humano começa a partir dos Mlechas. E o estado de vida Chandala é a última palavra na degradação humana. Todos os termos acima mencionados nas literaturas védicas não se referem em absoluto a nenhuma comunidade ou nascimento particulares. Trata-se de diferentes qualificações dos seres humanos em geral. Não se trata de uma questão de direito de nascimento ou de comunidade. Uma pessoa pode adquirir as respectivas qualificações através de seus próprios esforços. E desse modo, o filho de um Vaishnava pode tornar-se um Mlecha, ou o filho de um Chandala
pode tornar-se mais que um Brahmana. Tudo de acordo com suas associações e relações íntimas com o Senhor Supremo. Os carnívoros geralmente são denominados mlechas. Mas nem todos os carnívoros são mlechas. Aqueles que aceitam a carne em termos dos preceitos escriturais não são mlechas, mas aqueles que aceitam a carne sem restrições são denominados mlechas. Os bifes são proibidos nas escrituras, e os touros e as vacas recebem proteção especial dos seguidores dos Vedas. Mas nesta era de Kali, as pessoas explorarão o corpo do touro e da vaca como quiserem, e desse modo atrairão sobre si sofrimentos de vários tipos. As pessoas desta era não executarão nenhum sacrifício. A população mlecha pouco se importará com as execuções de sacrifícios, embora a execução de sacrifício seja essencial para as pessoas que estão materialmente ocupadas no gozo dos sentidos. No Bhagavad Gita, a execução de sacrifício é fortemente recomendada. Bhagavad Gita 3:14 a 16. Os seres vivos são criados pelo Criador Brahma, e simplesmente para manter a criatura trilhando progressivamente o caminho de volta ao Supremo, Brahma criou também o sistema de execução de sacrifício. O sistema é que os seres vivos alimentam-se da produção de cereais e vegetais, e por comerem tais alimentos, eles obtêm poder vital corpóreo sob a forma de sangue e sêmen. E através do sangue e do sêmen, um ser vivo é capaz de criar outros seres vivos. Mas a produção de cereais, gramíneas, etc., torna-se possível com a chuva, e para que esta chuva caia, o meio adequado é a execução de sacrifícios recomendados. Esses sacrifícios são orientados pelos ritos dos Vedas, a saber, Sama, Yajur, Rig e Atharva. No Manusmriti, recomenda-se que através de oferecimentos de sacrifício no altar do fogo, o Deus do Sol fica satisfeito. Quando o Deus do Sol está satisfeito, ele recolhe adequadamente a água do mar, e assim nuvens suficientes reúnem-se no horizonte e a chuva cai. Após suficiente queda de chuva, há suficiente produção de cereais para os homens e todos os animais. E assim o ser vivo adquire energia para executar atividades progressivas. Os mlechas, contudo, fazem planos para instalar matadouros, a fim de matar touros e vacas, além de outros animais, pensando que prosperarão ao aumentarem o número de fábricas e se alimentarem de comida animal, sem se importarem com a execução de sacrifícios e a produção de cereais. Mas eles devem saber que mesmo para obter os animais, eles têm que produzir pasto e vegetais, pois de outro modo os animais não podem viver. E para produzir pasto para os animais, eles precisam de chuvas suficientes. Portanto, eles têm que depender, em última análise, da misericórdia dos semideuses, como o Deus do Sol, Indra e Chandra. E tais semideuses devem ser comprazidos pelas execuções de sacrifícios. Este mundo material é uma espécie de presídio, como temos afirmado diversas vezes. Os semideuses são os servos do Senhor, que zelam pela manutenção apropriada do presídio. Esses semideuses querem fazer com que os seres vivos rebeldes, que desejam sobreviver incredulamente, voltem-se gradualmente para o poder supremo do Senhor. Por isso recomenda-se o sistema de oferecimento de sacrifício nas Escrituras. Os homens materialistas querem trabalhar arduamente e desfrutar dos resultados fruitivos para o gozo dos sentidos. Desse modo, eles estão cometendo muitos tipos de pecado a cada passo da vida. No entanto, aqueles que estão conscientemente ocupados no serviço devocional ao Senhor
são transcendentais a todas as variedades de pecado e virtude. Suas atividades estão livres da contaminação dos 3 modos da natureza material. Para os devotos, não há necessidade de executar sacrifícios prescritos, porque a própria vida do devoto é um símbolo de sacrifício. Porém, as pessoas que estão ocupadas em atividades fruitivas para o gozo dos sentidos têm que executar os sacrifícios prescritos, porque este é o único meio que os trabalhadores fruitivos têm de libertar-se das reações de todos os pecados cometidos por eles. O sacrifício é o meio de neutralizar esses pecados acumulados. Os semideuses ficam satisfeitos quando esses sacrifícios são executados, assim como os funcionários da prisão ficam satisfeitos quando os prisioneiros se transformam em súditos obedientes. O Sr. Chaitanya, contudo, recomenda somente um yajna, ou sacrifício, chamado Sankirtana Yajna, o canto de Hare Krishna, do qual todos podem participar. Desse modo, tanto os devotos quanto os trabalhadores fruitivos podem obter igual benefício das realizações de Sankirtana Yajna.